Olá, pessoal! Primeira entrevista com os pré-candidatos a vereador do Rio de Janeiro em 2024. Uma série que o Diário do Rio, como fez em 2020, está fazendo esse ano. E a gente começa, apesar de ser direita, olha a bandeirinha aqui do Brasil Império, começa com um candidato do PSOL, Emanuel Alencar, ambientalista, jornalista e filho do Chico Alencar, uma figura histórica da esquerda carioca e brasileira. E por acaso também trabalhou ali no governo Eduardo Paes, afinal ele tem que pagar as contas. Tudo bem, Emanuel? Quintino, amigo do Diário do Rio, prazer enorme estar aqui. Eu tava ontem, bom jornalista tem que ver onde está pisando, né? Qual é o terreno, mapear se o campo é muito minado. Mas eu estava vendo que vocês têm um trabalho muito interessante nas eleições, um trabalho já há bastante tempo, de ouvir os pré-candidatos, de ouvir os candidatos e candidatas. Isso é fundamental para a democracia, né? Eu acho que a gente debater a cidade do Rio de Janeiro é muito importante. Muitas vezes a discussão fica muito rasa, ou fica muito ampla demais, e Ou se discute saúde o esse tema espaço. nacional demais, né? E esquece que Muito a gente nacionalizado. vive na cidade, quer discutir questão do aborto, que é um tema que não vai ser levado na Câmara dos Vereadores, né? Pois é. E aqui já entra, assim, você trabalhou na prefeitura do Eduardo Paes e você foi criticado muito por gente do pessoal, por trabalhar no. Você é quase uma centro-esquerda do pessoal ali, né? Pois, o pessoal você tem muita figura. Saíram alguns. Tinha um pessoal muito extremista, hoje está mais. Não vou dizer caminhar para centro, mas caminha para ser uma esquerda mais tradicional, né? E você foi criticado por Quintino, ser tá ali recebendo um salário de jornalista, de assessor de você. imprensa. Quintino, veja, primeiro é importante que todo mundo saiba que a minha ida para a Prefeitura do Rio de Janeiro decorre da minha atividade profissional de 2 décadas. Eu tenho essa carinha de novo, mas eu estou com 42 anos. Sou formado em jornalismo na Universidade Federal Fluminense, na UF, onde papai, o Chico, tinha se formado no mesmo lugar, há décadas antes, mas ele fez história, eu fiz comunicação social. Então, eu atuei durante vários anos da minha vida em jornais impressos, né? Um jornal que hoje em dia pouca gente lê, eu ainda tenho o hábito de ler o jornal impresso, mas eu fiz carreira no jornalismo, né? Você trabalhou Não, aonde? Só não, para saber. eu comecei trabalhando no Jornal Fluminense, em Niterói, um jornal que foi muito grande no passado, tinha sucursais no interior todo do Rio de Janeiro. Então, eu comecei minha profissão no Jornal Fluminense, cobrindo de tudo: tiroteio, obra pública, meio ambiente, caderno de veículo, tem que fazer de tudo, né, Quintino? O jornalista foca no jargão para quem está começando na profissão, acaba tendo que se virar nas 11 posições do campo. Então, do Fluminense, eu acabei indo para o Dia e para o Jornal Globo, Jornal de Bairros, que é a porta de entrada, né, uma espécie de celeiro de futuros craques do jornalismo. Lá no Globo eu trabalhei, então, onde você conhece bem, Globo Ilha, acho que eu passei um breve período, mas fiz muito Globo Niterói, porque eu já tinha conhecimento de Niterói e São Gonçalo, leste Fluminense, por conta da minha atividade no Jornal Fluminense. Trabalhei no Globo Zona Sul, no Globo Serra, fiz bastante reportagens na região serrana, e de lá, depois do Globo, acabei indo para o Museu da Manhã, que é o museu da Prefeitura do Rio, mas um museu de ciências aplicadas, que foi inaugurado em 2015, já faz bastante tempo, né? O tempo passa rápido. E lá fiquei por 5 anos e acabei indo para a prefeitura trabalhar com comunicação social. E eu tinha muita curiosidade de conhecer também a máquina pública, ver como é que funciona uma secretaria do meio ambiente, que é a minha área. Fiquei lá desde janeiro de 2021 e fui exonerado agora para concorrer pelo pessoal essa candidatura aí no Parlamento Municipal, por uma série de motivos que a gente vai discutir aqui. Mas esse trabalho na prefeitura não fez com que você virasse, sendo eleito, né, você é pré-candidato, Claro vamos que não. supor que seja Claro eleito, que não. não vai ser um aliado de Eduardo também, aí, potencialmente eleito, não vai ser um aliado de Eduardo, o aliado do pessoal de Eduardo Paes na Câmara dos Vereadores. Quintinha, primeiro que a gente tem a confiança de que o próximo prefeito será o professor Tarcísio Mota e eu vou ser de situação, a base do futuro prefeito. Então, essa discussão não faz nem muito sentido. Então, a gente tem firmeza, convicção das nossas pautas, né? O prefeito Eduardo Paz me conhece, né, de bastante tempo, né? Eu conversei isso com ele já algumas vezes, entendeu? Então
muito claro, evidente. Assim, nós somos do Partido Socialismo e Liberdade, temos pauta, temos identidade, né? Os vereadores do pessoal votam em bloco. Eu acho, não sei se você concorda, mas muito do parlamento municipal, do que ele preserva de democrático, de uma boa discussão, vem da bancada do pessoal. É uma bancada aguerrida, pode não concordar com as posições aqui e acolá, mas sem dúvida é uma bancada que está ali, né, discutindo a cidade, que está levando temas importantes. Eu Na acho avaliação, a bancada do pessoal é uma bancada muito qualificada na Câmara dos Vereadores. Eu acho que nessa legislatura, quando sai o Chico, sai o Tarcísio e entra pessoas mais inexperientes politicamente, ele acaba perdendo um pouco a qualidade que tinha, porque você mantém com muita experiência o médico, o doutor. Gente, esqueci o nome dele. O Paulo. Doutor Marcos Paulo. Não, doutor Marcos Paulo, não. Nossa, tem 70 anos de Câmara de Vereador. Paulo Pinheiro. Paulo Pinheiro. Paulo Pinheiro, né, que está há muito tempo. E você tem uma queda. O pessoal reclama que o político está há muito tempo, mas política também é experiência. O Chico Alencar tem muitos anos de política, o Tarcísio de política, não só política legislativa, mas de política sindical, que ele foi sindicalista em Petrópolis, depois foi sindicalista no Pedro II. E aí eu sinto que voltou. E a esquerda aqui na Câmara dos Vereadores, o Eduardo não é esquerda, o pessoal chama o Eduardo da esquerda porcaria nenhuma, o Eduardo é centro de verdade. E essa posição da oposição aqui no Rio, o Pedro Duarte acabou ocupando, de certa forma, especialmente na mídia. O William Siria, eu acho excelente vereador e debate muito a Zona Oeste, mas por causa da pauta da Marielle, essa acabou parecendo ser a única pauta do pessoal no Rio. Eu acho que houve uma... E também as pautas identitárias, né? Olha, deixa eu te contar uma história. Você me explique isso, tá? Porque assim, eu acabo acompanhando, né, de certa forma, pelo que sai na Câmara, né? Talvez falte um pouco de contato com a assessoria, mas é a impressão que passa de quem acompanha o dia a dia da Câmara. Deixa eu te contar uma coisa. Eu, antes de me filiar ao pessoal para encarar essa empreitada, e aí eu vou falar logo em seguida por que eu estou encarando esse desafio, porque ninguém é candidato de si mesmo, né, Quintino? Eu não posso... eu, belo dia, acordei, me achei muito bonito ali no espelho, acho que sou um cara que fala coisas que fazem sentido e serei candidato. Não é assim que funciona, né? Você tem que representar um coletivo. Mas eu me filiei ao pessoal e estou tendo uma experiência muito rica, de verdade, assim, muito bacana dentro do partido. Talvez a imagem que o partido passe para fora seja uma imagem de um partido fechado em dogmas, em paradigmas muito ali escritos em pedra, mas não, você percebe claramente que é um partido muito amplo, muito plural, né? Você tem uma... Agora, vamos falar um pouquinho da nominata agora para o parlamento. Lembrando que o pessoal não está sozinho, né? É o pessoal e a rede, uma federação, vai caminhar aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Brasil inteiro. Então, essa federação está posta. Em que pesem algumas questões, às vezes um pouco complicadas a depender da região. Mas é uma bancada, a nominata e a bancada do PSOL são muito plurais. É um partido de verdade que você tem ali candidatos e representações diversas. Você tem, por exemplo, você tinha até há pouco tempo o doutor Marcos Paulo, que defendia de maneira muito significativa a pauta PET, o Paulo Pinheiro, com candidato da saúde, o William Siri endereçando questões mais vinculadas à Zona Oeste do Rio de Janeiro, Mônica Benício, muito com a pauta LGBTQIA+, da cultura, Mônica Cunha, com uma atuação firme, importantíssima em defesa do povo negro, contra o racismo. Então, percebam que é um partido muito plural, eu fui muito bem recebido no partido. Eu, de fato, tinha uma preocupação, né? Como é que será que o pessoal vai me receber? Eu não sou um militante orgânico daquele cara que vem lá, né, desde de criança e de adolescente participando das atividades acadêmicas da UF. Né? Eu tenho uma trajetória diferente, né? Inclusive da de meu pai. Mas eu tenho percebido uma construção muito rica, que está me deixando muito feliz. Então, eu acho que o pessoal é um partido de verdade plural. Eu acho que muitas críticas que fazem ao partido não fazem sentido. Claro, é um partido que erra, que ia colar, mas ele tem uma identidade, e vocês vão perceber, né, nessa eleição que começa daqui a 30 e poucos dias, na campanha, e muita gente vai esconder o partido. A gente não vai esconder, Quintino. A gente não tem por que esconder o partido.
Né? Não, mas que às vezes eu sinto muito. Isso, da direita nem falo, mas é porque o debate, e eu quero falar do debate municipal, é que fica o debate nacional, de identitário, ok, que você traz para o município. Mas, por exemplo, o doutor Marcos Paulo, que agora está no PT, publicou o mapa da fome, mostrando que na cidade do Rio você tem uma altíssima parte da população em risco. Agora se fala risco nutricional, né? Porque quando se fala fome, a pessoa Insegurança fala, alimentar. é gorda. É gorda, mas não tem nutriente, né? A pessoa tá em risco, pode morrer mesmo estando gorda de falta de nutriente. E esse debate, que era um debate que a esquerda trazia, a questão da fome, a questão habitacional, a Tainá de Paula está voltando a fazer. Às vezes, e isso é um problema, porque a favela é um problema habitacional que não se debate. E você é ambientalista, e isso é interessante, porque hoje a Câmara não tem um ambientalista, né? Você não discute a pauta ambiental. Sim. Então, se você tem. E aí eu vou pegar a favela, você tem que ter um controle para não crescer a favela, porque ela está aí na região de mata, você tem o risco de desabamento, porque afinal, não importa se a favela é um condomínio chique. Se você não tiver árvore, não segura o solo, e acontece os desastres que aconteceu em Petrópolis, aconteceu no Rio Grande do Sul. Não vou nem entrar que as pessoas não acreditam em mudança climática. Se a gente entrar nesse debate, coitado, tem gente que não acredita, né? O Felipe Lucena, que é nosso jornalista especial, escreveu uma matéria sobre os problemas psiquiátricos causados no Rio de Janeiro devido às mudanças climáticas. E eu não vejo hoje. Tem uma pauta que a gente espera que a esquerda entre, que a direita não vai entrar, e não vai, infelizmente não vai, por mais que eu tente tratar esse tema dentro do meu partido, ou dentro dos meus grupos, eles preferem não acreditar no que está na cara. Aí eu pergunto, você é mentalista, então você Sim. entende a questão urbanística, da necessidade de ter uma nova, talvez vamos dizer, uma nova favela, um pensamento novo para que não seja como é hoje, né? Você não tem corredores de ar, corredores de vento, algumas favelas são insalubres. Uhum. Esse debate parece que não acontece, e isso não é dessa legislatura, são de legislaturas passadas, que o problema Verdade. habitacional, o problema da fome, o problema ambiental, eles são esquecidos ou são lembrados quando você tem uma construtora, vai construir algo para classe média alta. É lembrado nesse momento e é muito pequeno. São questões muito mínimas. E não no Rio de Janeiro, você tem a maior floresta urbana, você às vezes tem incêndio causado por balões, e isso não é tratado na Câmara, você não vê falando, não é pautado. Quintino, eu estou de pleno acordo, e inclusive esse foi o fator motivador que me levou a tentar encarar esse desafio, né, rumo ao Palácio Pederneiras. Porque, primeiro, que houve um movimento de amigos ambientalistas, e aí eu cubro como jornalista, faço reportagens há muitos anos das questões ambientais. Tem um livro sobre a Baía de Guanabara, que tá a primeira edição dele lá de 2016, aqui a segunda edição dele. E quero entrar nessa questão e na Do, questão de Sepetiba também, que é vamos importante. falar muito, de 2021. Então, houve um entendimento de um coletivo que falou assim: olha, Manuel, a gente está se sentindo justamente o que você falou, da falta de uma representatividade maior no parlamento municipal, de alguém que debata as questões ambientais com profundidade, que leve os temas com profundidade, que discuta, debata, que requalifique, né, essa discussão aqui no Rio de Janeiro, que é fundamental. O Rio de Janeiro tem uma história muito interessante, muito bacana, de 30 anos, né, do Alfredo Sirquis, das ciclovias, das políticas vocacionadas para restauração florestal. Né? Você tem, como você falou, a maior floresta urbana do mundo, que não é a Tijuca, é a Pedra Branca. Né? E aí, Opa, né, foi mal. antigamente considerava-se que era Tijuca por conta justamente ali de que a Zona Oeste não era uma área considerada urbana, e depois virou uma área urbana. Né? Então, a Pedra Branca tem 12 mil hectares, é muito maior que a Tijuca, com quase 4 mil hectares. Né? Então, pouca gente sabe disso. Uma cidade riquíssima, belíssima, mas com, infelizmente, muitas questões controversas. Né? Ao mesmo tempo que você tem
importantes áreas florestadas, 36% do território da cidade de Rio de Janeiro é coberto por verde, por unidades de conservação, a cidade se ressente muito de uma política firme de arborização urbana. Todo mundo já cansou de reclamar, aqui, a poda aqui na minha rua tá sendo feita de maneira errada. Eu até entro. O Wagner as árvores são tiradas e não são reclamadas sobre a gangue da motosserra, né? Que estão passando motosserra sem autorização da prefeitura, contra as ações que, na verdade, ele entrou, a matéria bem completa, que está acontecendo isso, né? Estão fazendo podas ao Deus Dará e tirando árvores, né? E não precisa. Isso seria bom você falar. Também das ilhas de calor que o Rio sofre, Sim. né? Então, eu acho que o Rio de Janeiro, ele muitas vezes se deita em berço esplêndido por conta dessa magnitude, da exuberância de sua natureza, que é realmente fantástico, só que deixa de lado algumas políticas públicas importantíssimas na questão ambiental, e aí eu quero endereçar um assunto muito importante nessa pré-campanha e na campanha em si, quando começar, que é a conexão do meio ambiente com a vida das pessoas. Né? Porque, no entendimento geral, a pauta ambiental, talvez ele esteja falando ali do Pantanal, que está pegando fogo, aliás, um caso escabroso, né? Agora recente também do Pantanal, vamos perder uma quantidade absurda daquele bioma tão importante. Ou as pessoas associam o meio ambiente, a luta ambiente é uma luta da Amazônia, mas não, é uma luta de todos nós, né? do indivíduo, da pessoa que sai de casa e não tem saneamento básico, por exemplo. Por que essa é uma pauta do Parlamento Municipal? Porque, basta a gente lembrar, né, que em 2012, o próprio Eduardo Paes fez uma concessão dos esgotos e da abastecimento de água na AP5, área de planejamento 5, que vai de Deodoro até Santa Cruz, que é uma concessão municipal. Então, cabe ao vereador saber, por exemplo, se o contrato está sendo cumprido pelas concessionárias, né? Cabe ao vereador também endereçar esse assunto da questão dos resíduos sólidos, né, que é responsabilidade da Conlurb, drenagem urbana. Então, está tudo conectado. Quando a gente fala de saneamento, eu tenho falado muito sobre saneamento, nós estamos debatendo saúde pública em última instância, né? Entendendo que cada real investido em saneamento básico, você está economizando R$ 4 no atendimento hospitalar, menos pessoas ficando doentes, menos pessoas faltando trabalho, né? Então, dinamizar a economia também é uma questão ambiental. Você falou do resíduo sólido. Como vereador, como a Câmara, pode, por exemplo, a questão da reciclagem, né? Muito condomínio tem a sua lixeirinha de reciclagem, mas dizem que chega e na hora misturam tudo. A prefeitura, a Câmara tem como investigar isso? Se estão reciclando realmente? Então, o Cristiano tem falado muito na compostagem, né? Que é aquela fração orgânica dos resíduos que você acaba jogando no aterro sanitário lá de Seropédica sem considerar a valorização desse material. Então, o que essa fração orgânica dos resíduos poderia estar se transformando? Por exemplo, em adubo para reflorestamento. Então, você, todos os dias na cidade do Rio de Janeiro, uma conta rápida aqui, eu sou jornalista, não sou muito bom em conta, mas vamos lá, 7 mil toneladas de resíduos domiciliares são gerados todos os dias no Rio de Janeiro. Dessas 7 mil, você pode tirar 3.500 toneladas que são fração orgânica, resto de alimentos, né? E aquela sobra que você considera inservível tem muito valor energético. Eu tenho falado muito sobre isso, a Conlurb é uma empresa muito eficiente do ponto de vista logístico, sem dúvida nenhuma, né? Todo mundo sabe que a Conlurb vai limpar rapidamente. Quem não é eficiente é o carioca na hora de jogar o lixo que joga na rua, mas tudo bem. Mas ela tem que ser mais do que isso, Quintino. A Conlurb precisa ser uma empresa de energia, percebe? Para a gente dar um salto importante e necessário para a gente conseguir ter uma relação melhor com resíduos sólidos. É fácil? Não, não é fácil. Mas é possível fazer. Por que é possível fazer? Porque algumas cidades já fazem. E, por exemplo, São Paulo mesmo tem 5 grandes pátios de compostagem, que é a transformação do lixo orgânico em adubo, uma espécie de adubo. E aqui no Rio de Janeiro a gente não consegue avançar nessa pauta, né? Infelizmente. E veja, não é uma pauta que você vai demandar muitos recursos, né? É mais uma questão mesmo de política pública e de interesse político, de fazer essa cadeia aí da valorização energética dos resíduos, né? Da mesma forma... Assim, eu cubro o Rio há bastante tempo e eu nunca vi essa pauta ser debatida, tá? Eu não lembro dessa pauta aparecer para mim em nenhum release, nada. Pois é. Aí vamos falar agora, porque quando a gente fala de resíduo, são questões muito complexas. Então, eu costumo dizer que meio ambiente não dá para debater no TikTok. Infelizmente, as questões são mais complexas. Então, quem quer discutir o assunto sério, e no meu objetivo é discutir os assuntos a sério, não pode resumir o negócio em algumas poucas linhas, né? São questões complexas, né?
Se fosse simples, já teria sido resolvido há muito tempo. Por exemplo, a reciclagem de embalagens. Por que a gente está patinando naquele índice? Eu escrevi matéria disso já há 10 anos. Mais de 10 anos. Fomos até lá para a Europa defender a nossa reportagem. Por que a gente continua patinando com índices pífios de recuperação das embalagens no fim da vida útil? Estou falando basicamente aqui quando a gente vai olhar qualquer rio da cidade do Rio de Janeiro, né? Dos mais de 260 rios da capital. Sem exceção, quem for olhar o leito dos rios, quando ele não estiver coberto por pavimentação, por rua, vai notar que ele tem embalagem, né? Toda sorte de resíduos que vem de poucas indústrias. Três Rios, o lixo está ali. Aquele saquinho Então, plástico. O resíduo plástico vem de poucas indústrias. Né? Isso tem estudos que apontam isso. Né? São poucas as corporações responsáveis por esses resíduos que chegam no mar, por exemplo. E o rio corre para o mar, todo mundo sabe. Então, o que eu tenho debatido muito? Assim, não adianta a gente achar que essa conta vai ter que ser paga só pela prefeitura. Eu acho que falta um arranjo nacional maior que preconize uma coisa que lá na Europa se faz já há 3 décadas, que é a responsabilidade estendida do produtor. O que eu estou falando? Você, Ambev, você, Coca-Cola, para dar 2 exemplos apenas, tá? Que colocam as embalagens no mercado, vocês são sim responsáveis por essas embalagens no fim da vida útil. Vocês precisam financiar de alguma maneira o retorno dessas embalagens para o início da cadeia como matéria-prima. Mas, lamentavelmente, aqui no Brasil a gente não consegue discutir isso a sério, né? Acaba se fazendo uma discussão muito superficial, uma espécie de cortina de fumaça que coloca os catadores como início, meio e fim de um processo que é muito mais complexo, muito mais amplo, percebe? O catador não pode ser o início, meio e fim de uma cadeia complexa. Eu digo, é uma responsabilidade compartilhada. Isso está na lei, na Política Nacional de Resíduos Sólidos de 2010. Mas você consegue trazer isso para o município, né? Porque se a gente quer pensar em Brasil... Precisamos trazer. Não. Precisamos trazer para o município, evidentemente, com parcerias. O meu ponto aqui é que a gente não vai conseguir resolver isso só discutindo parte do problema, entendeu? E o financiamento não pode ser só da prefeitura. Isso que eu quero dizer. Tem que ser realmente as empresas que precisam chegar mais junto, né? O terceiro setor, todo mundo tem que debater a complexidade que é a reciclagem, porque tem algo também que às vezes cai num dogma ambientalista, que é aquela história, né? Que nós estamos enterrando milhões e milhões e milhões de reais no lixo, isso é um absurdo. Mas não é. Depende de cada caso. Você percebe, se fossem milhões enterrados, não seriam enterrados, né? Então, assim, por exemplo, eu estive agora numa cooperativa ali na Copama, em Maria da Graça. Olha, o valor do material, plástico, metal, papel, papelão, alumínio vai embora, né? Todo mundo sabe que o Brasil é recordista de reciclagem de alumínio, porque não é por consciência ambiental, né? Lamentavelmente, é por conta da pobreza, da miséria humana. Então, preciso dizer isso, né? Mas os cooperativados estão lá, entendeu? Vendendo janta para comprar almoço. Não tem uma política estruturada de amparo a esses catadores, que são agentes ambientais importantíssimos. Então, o que eu quero dizer é que o assunto é complexo, e a gente não vai resolver apenas achando que a Conlube vai ter que dar conta de tudo, de ser uma empresa eficiente, uma empresa de valorização energética e dar dignidade para o catador. A gente não vai conseguir resolver o tema. Não é debatido, né? Esse tema hoje ele está... A Câmara teve agora importante, que foi a votação do plano diretor. Você teve questões importantes, mas um debate que realmente é necessário, especialmente com as mudanças climáticas. Eu brinco aqui minha parte burguesa, eu parei de jogar tênis na quadra aberta porque eu estava passando mal horrores. Quando o Luciano falou dos problemas psicológicos sérios de pessoas que moram em comunidades e tudo, eu falei, pô, até eu que sou burguês também sofro. Agora você está falando de resíduo, e no município também eu não vejo um trabalho forte sobre o resíduo de lixo eletrônico, né? Celular, laptop, um lugar ou outro, um lugar para jogar fora. Tem setores, mas aí é interessante falar isso, Quintino, porque em alguns casos específicos, alguns fluxos de resíduos, por exemplo, você tem uma participação maior da indústria sim, chegando. Por exemplo, você tem pneus. Não sei se você sabe, mas nacionalmente a reciclagem de pneus é uma reciclagem que andou bastante, depois de uma pressão brutal da justiça, e as empresas que realmente fizeram uma logística reversa, que é a recuperação dos pneus inservíveis, como matéria-prima bastante eficiente. Mesma coisa eletroeletrônica. As lojas, eu já começo a perceber que algumas lojas já estão recebendo esse material, mas, de fato, muito incipiente ainda. A questão é muito aquém daquela desejada.
Mas eu acho que, do ponto de vista ambiental, o que eu quero debater bastante aqui, se conseguir, né, uma vaga no parlamento municipal, ou até mesmo como ambientalista, porque o processo lá de apertar os botõezinhos na ONU é só um processo maior da política, né? É o seguinte, eu acho que é possível avançar nessa fração orgânica de maneira mais rápida, mais simples, porque eu acho que é um fluxo que demanda menos recursos, menos investimentos, e fazer compostagem a gente já faz na usina do Caju, só que é muito pouco. Amplificar isso, usar as feiras orgânicas, por exemplo, são várias feiras orgânicas na cidade do Rio de Janeiro, para a gente conseguir fazer essa valorização da fração orgânica dos resíduos, para que a gente consiga fortalecer. Aí entra a questão da economia. Estava vendo agora a Quest, nacional. A sociedade está reclamando muito de três questões, basicamente: violência, né, questão social e economia. Então, você consegue debater tudo isso falando de meio ambiente. Então, como é que eu posso dinamizar a economia usando a fração orgânica dos resíduos? Parecem coisas que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas não, tem tudo a ver. Você pega essa fração orgânica, transforma em adubo, promove uma cadeia de recuperação de mata ciliar, uma cadeia de recuperação de áreas degradadas na cidade do Rio de Janeiro. A gente tem experiência disso. O Rio de Janeiro tem há 38 anos o programa de reflorestamento de encostas. Você já viu, que tinha certamente casos muito bem sucedidos. Isso gera emprego. Né? Eu não encontro, mas tem uma foto clássica que o César Ramalho usava quando ele pega a prefeitura e quando larga, em 2008. Isso é ali na Zona Sul, né? Mas que era totalmente árido e, de repente, está tudo reflorestado. Isso é uma política pública. E aí o drone de saneamento, que é uma coisa linda, né? O drone semeia. Aquilo assim, eu achei uma maravilha. O drone é muita semente, larga, né? Faz o papel que os pássaros deveriam fazer, mas... Enfim. Mas assim, então assim, aí entra agora uma formulação que é importante para o pessoal. Assim. Essa política de restauração florestal na cidade do Rio de Janeiro, que começou lá em 1986, no Morro São José Operário, na Praça Seco. Uma política pública. Nossos amigos eu cresci na Barão, vizinho da São José Operário. Hoje, infelizmente, não dá mais para andar ali. Vou perguntar ali para a turma ver se não é verdade isso. Então, assim, o que a gente defende é o fortalecimento da política pública. Essa história de que a prefeitura não tem dinheiro, então vamos fazer as concessões das áreas e das gestões dos parques. A gente é totalmente contrário a isso. Por quê? Porque a gente entende que é sim possível fazer política pública eficiente no Rio de Janeiro. A gente tem expertise, a gente tem material humano muito bom, a gente tem história, a gente tem casos de sucesso. Então não faz sentido você desmantelar o público para justificar, olha, não, na verdade a gente não tem recurso, melhor fazer a concessão. Então, casos de sucesso de restauração florestal aqui no nosso Rio de Janeiro, na região metropolitana, são públicos. Olha, vou contar uma história rápida para você dar outro exemplo. Aqui na APA de Guapimirim, que é aquele manguezal exuberante, quem não conhece, amigos e amigas do Diário do Rio, vale a pena conhecer, é imprescindível, uma visita assim, espetacular. É o Pantanal do Rio, né? É uma coisa espetacular. Você escreveu sobre isso essa semana. Então, assim, o que aconteceu na APA de Guapimirim? Por causa de uma política pública, de novo, o manguezal foi reflorestado em 16 quilômetros quadrados em 40 anos. Uma coisa impressionante. Né? E isso trazendo emprego, trazendo mais possibilidades daquela população do fundo da Baía de Guanabara, que sofre muito com graves problemas socioambientais, terem um ofício. A catação de caranguejo está totalmente ativa no fundo da Baía de Guanabara, são mais de 1.000 caranguejos coletados só dentro da área de proteção ambiental de Guapimirim. Então, quando a gente fala muito, né, o Diário costuma debater de maneira muito recorrente esse assunto, a necessidade do Rio de Janeiro diversificar a sua economia, não ficar só dependendo do petróleo e do gás. Nós estamos falando exatamente de uma questão ambiental, essencialmente, né? De você promover o ecoturismo. Isso é uma pauta muito importante, debatida na Eu acho que vale a pena entrar por aí, Emanuel, na questão da economia azul. Você falou dos caranguejos, né? E aí você tem os pescadores, você tem o Rio, bons restaurantes ainda de frutos do mar servem um polvo que às vezes é pescado ali no Pão de Açúcar, né? A Cris Beltrão, ela fala muito ela defende muito o uso da gastronomia, né, dos produtos do estado, né, do peixe que seja pescado na cidade. Você tem alguma agricultura aqui no município? O pessoal acha que não, mas
tem alface, tem ali os produtos que ainda vêm ali da zona rural, zona oeste, tá urbana, mas ainda é um pouco rural, né? Eu cresci na Praça Seca, Curicica, Taquara, tinha seus sítios, fazendas. Mas, e aí você também, de novo, a questão ambiental, né? A necessidade, tanto de Sepetiba contra a Guanabara estarem limpas, de uma reorganização para que essas vilas de pescadores voltem a pescar para a gente poder consumir esses peixes locais, cara de Com cão, segurança, né? Com com segurança também. segurança, né? Como você tem visto um pouco essa questão e se tem melhorado, se tem tido um avanço sobre isso? Pois é, vamos lá. Quando a gente fala do pescado, é muito importante termos um recorte da história recente, que aí estou falando da Baía de Guanabara, que é meu objeto de estudo há bastante tempo. Né? Nós temos ali, né, o Quintino não era nascido ainda, mas em 1993, por exemplo, Brizola foi lá em Washington, nos Estados Unidos, pegar um grande financiamento, né, que foi o PDBG, essa sopa de letrinhas, quer dizer, Programa de Despoluição da Baía de Guanabara. Como é que a gente chega 30 anos depois? Bem, uma situação muito ruim, todo mundo sabe, né, já ouviu falar que a Baía de Guanabara não teve um andamento bom do ponto de vista do saneamento, do tratamento de esgotos e do abastecimento de água. Nós temos já um estresse hídrico muito grande naquela região do leste fluminense, de São Gonçalo do Itaboraí, Ilha de Paquetá, aqui no Rio de Janeiro, na nossa capital, também faz parte desse arranjo. Já está faltando água. Hoje já está faltando água. Não se resolveu ainda como é que a gente vai conseguir resolver a questão da reservação da água do sistema imune na Laranjal, né? Que é esse sistema que abastece 2 milhões de pessoas nesse território que eu mencionei. Outra questão importante que a gente deixou a desejar muito, né? Se você, de fato, avançou-se um pouco. Passamos de 6% só de tratamento de esgotos dessas pessoas que moram na bacia da Baía de Guanabara para algo como 24% hoje. Melhorou? Sim, melhorou. É suficiente? Evidentemente não é suficiente, muito aquém do desejável. Isto posto, o Quintino, uma coisa que eu tenho debatido bastante nos meus artigos, nas minhas palestras, é o seguinte: mesmo se o programa de poluição da Baía de Guanabara tivesse sido implementado, não tivesse sido desvio, nenhum tipo de denúncia grave, a gente não teria despoluído a Baía de Guanabara. Então, essa é a má notícia. É difícil despoluir uma baía como a Baía de Guanabara. Vamos lá, são 9 milhões de pessoas, são 16 cidades, são modos de vida muito diferentes, são 14 mil indústrias, percebe? Então, é muito mais complicado você resolver isso em um prazo de 10 anos, aplicando talvez um terço dos recursos necessários. Nem isso. Então, que a gente tem que lembrar também da Baía de Sepetiba, né? Tão esquecida, né? Agora, o que deve ser o nosso horizonte? Eu acho que eu, como jornalista, cansei de falar mal das coisas. Né? Olha, a Baía de Guanabara está perdida, não tem mais chance de recuperar, são 18 mil litros por segundo de esgotos domésticos, a população de peixe está desaparecendo, você tem ali o boto, que foram 800 botos cinza no fundo da Bahia, e ficam ali, né, entre a Ilha de Paquetá, São Gonçalo e Magé. Mas hoje são só 33. Bem, má notícia não falta. Né? Uma tabela periódica de poluentes que carregam os rios, que drenam para a Baía de Guanabara, só tem má notícia. Mas eu acho que a gente tem que também trabalhar um pouco com a esperança. Né? E aí esse é o objetivo também da política institucional, falar que há sim chance de a gente recuperar. Basta a gente ver agora uma situação muito simples que aconteceu aqui na Praia do Flamengo, todo mundo já está satisfeitíssimo com o nosso brejão sendo balneável, por uma questão muito simples, né, o Quintino? A concessionária Águas do Rio simplesmente desviou o Rio Carioca, que é aquele rio que nasce no Parque Nacional de Tijuca, passa embaixo da Rua das Laranjeiras e sai no aterro do Flamengo, para o emissário submarino de Ipanema. Uma medida muito simples. Não foi preciso investir milhões em obras mirabolantes. Foi limpar o interceptor oceânico, essa grande galeria que vai aqui do centro do Rio até a Zona Sul, até o emissário, e desviar o rio. E quando não chove, a Praia do Flamengo está, surpreendentemente, em boas condições de vulnerabilidade. Eu tenho mergulhado. Até Botafogo está ficando limpa, né? Se não chover. Botafogo está ficando limpo também com uma gestão melhor das comportas ali, desses rios que aqui. Eu moro no Maitá, então são rios vizinhos meus aqui, que é o Banana Podre e o Bercó. São 2 rios que passam aqui, todo mundo só consegue vê-los, mas quando chegam ali na praia de Botafogo, naquela comporta ali do campo da praia. E aí, então, melhorou um pouco a gestão ali da comporta, e quando não chove, são sistemas de tempo seco. Significa que quando não chove, a coisa pode melhorar.
Agora, são indicativos que é possível recuperar a Baía de Guanabara. Se a gente parar de poluir a Baía, eu tenho certeza que rapidamente ela poderia dar uma resposta muito eficiente do ponto de vista de recuperação ambiental. Você chegou a falar da concessão, mas tem concessão do Jardim Jalá. O Jardim Jalá, ele não é abandonado só por causa da prefeitura, é abandonado porque é um desenho de praça que não é usado, né? Eu sempre confundo, tem o desenho francês e o desenho inglês. Um é para ser usado, outro é para ser visto. Eu nunca sei qual é qual. E o Jardim Jalá é aquele que não é para ser usado, que é aquele. E a concessão, ela passa a ser usada. A concessão, o desenho é muito bem feito, mantém as áreas verdes e tem um projeto educacional e esportivo para cruzar São Sebastião. Quer dizer, é uma seção que é muito benéfica para a população, coisa que a prefeitura não vai ter. A prefeitura tem suas escolhas, né? E as escolhas não vou botar dinheiro na Zona Sul, vou botar dinheiro na Zona Oeste, onde tem a população muito mais carente que na Zona Sul. Às vezes, ser contra a seção, por exemplo, e eu estou falando especificamente da Jardim Jalá, só por ser contra ali, e com um projeto tão bonito, que mantém as áreas verdes, cria um museu de arte ao ar livre, com esculturas gigantes, bem, se eles seguirem, né, o projeto. É um projeto bem estudado, bem feito, e que valoriza a região, né? Eu não sei porque o morador do entorno é contra, porque o imóvel ali vai valer 3 vezes mais. Ali não é um ser contra sem conhecer o projeto anteriormente? Que nós que tem uma questão importante a gente debater isso quando a gente está falando da privatização dos parques, né, que foi um assunto tem sido um assunto muito palpitante na história recente do Rio. O que eu tenho dito, assim, que a gente tem debatido no PSOL e eu tenho levado essa discussão ouvindo ambientalistas, amigos de longa data. Não tem problema, né, algumas unidades de conservação, por exemplo, o Parque Nacional de Tijuca. Todo mundo sabe que tem uma concessionária, né, que faz os serviços ali, por exemplo, das vans que levam até o Corcovado. Né? Não tem problema nenhum você ter serviços específicos concedidos para fazer um museu, uma cafeteria, um serviço de arborismo, um serviço ali de tirolesa, desde que, esse é o entendimento que eu acho que é importante sublinhar, desde que a gestão continue pública. Por que a gestão precisa continuar pública? Porque são parques públicos. Né? Porque se você começa a abrir mão do controle público dessa unidade de conservação, isso cai num risco muito grande, daqui a pouco você está cobrando para entrar no parque. Entendeu? Você, eu acho que perde o controle público. Então, de novo, eu não sou contra que haja concessões de uso. Como vereador, cabe botar, olha, não, ok, desde que, né, vamos botar isto no projeto, não pode cobrar entrada, até que seria uma loucura, né, ali o projeto do Jardim de Alávio, que é o projeto que eu conheço mais, ele não prevê isso, né, a valorização é pelo uso do terreno construído, que é até no subsolo. Mas aí, o do Cantagalo, a mesma coisa, né, eu estou falando o seguinte, eu acho que essa discussão está mal feita. Realmente é perigoso a cobrança de entrada, isso seria, mas é um parque, eu acho que meu ponto é o seguinte, meu ponto é que essa discussão parte de uma premissa que já está muito ruim, que é a premissa do desmonte da gestão pública, percebe? Então, a Secretaria de Meio Ambiente do Rio de Janeiro já teve no passado 400 funcionários. Aí você dirá, como liberal, talvez, não, mas olha, muita gente sem fazer nada, vamos enxugar a máquina, quanto mais gente na máquina pública, pior. Não, não é pior. Eu acho que se a gente tiver uma gestão eficiente dos parques, e já tivemos em alguns momentos, e isso não é uma coisa constante, são solavancos, né, no Rio de Janeiro. Eu não estou falando especificamente de nenhum prefeito, tá? Estou falando de uma história maior, de um lapso temporal maior. Eu acho que dá sim para a gente recuperar a capacidade de gestão da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, colocando as unidades de conservação dentro do orçamento. Hoje, as unidades de conservação do Rio de Janeiro, eu estou falando, é preciso diferenciar nessa história também, o que não está se diferenciando. Unidade de conservação, por exemplo, Bosque da Barra é unidade de conservação. Dois Irmãos é unidade de conservação. Monumento Natural Pão de Açúcar é unidade de conservação. Parque Natural da Paisagem Carioca é unidade de conservação. Parque Natural Municipal do Grumari é unidade de conservação. Prainha é unidade de conservação dos parques urbanos. A minha crítica à modelagem do BNDES, que eu acho que tem alguns pontos interessantes, e está fazendo um debate, ainda que acho muito incipiente, muito insatisfatório com a sociedade, é que
esse modelo ele junta unidades de conservação que tem tipos específicos de uso. Não é à toa que Grumari é uma unidade de conservação, percebe? Isso está amparado em estudos muito importantes, de pessoas sérias que estão estudando. Se é uma unidade de conservação, aquilo tem critérios específicos. E aí você começa a abrir possibilidades de fazer pequenos eventos. Opa, peraí, o que são pequenos eventos? O que você considera pequeno evento? E você junta blocos, por exemplo, você está juntando unidade de conservação com um parque urbano, Garota de Ipanema, que tem outros tipos de uso. Mas Percebe? Essa é a esse minha crítica. Grumari, isso me lembra assim, que eu trabalhei na Prefeitura da Barra, e acho que até hoje, se não tiver policiamento, fiscalização, chega lá de madrugada, tem rave, né? O pessoal faz aquelas. Não é só rave, né? Quando é festa na praia tem outro nome. E acontece, e é com multidão, e é com o pessoal cobrando entrada, né? Isso acontece ali com uma certa frequência. No Grumari lá longe. O batalhão da PM responsável por Grumari é o que fica na Barra, né? Então você imagina, até chegar um PM lá fiscalizar, você tem uma fiscalização zero. E aqui eu não estou nem falando em privatizar, não, estou falando da falta de fiscalização mesmo. Para resumir, eu acho que assim, acho que cada caso é um caso, não dá para a gente generalizar, tem que estudar caso a caso. Me preocupa muito essa junção de unidades de conservação de proteção integral, que são os parques urbanos naturais municipais, com praças e parques urbanos. Eu acho que não dá para colocar tudo na mesma cesta. São gestões completamente diferentes, são usos completamente diferentes. Foram construídos, foram fundados com objetivos completamente diferentes. Então, essa é a minha crítica, percebe? Eu acho que depois que você fortalece... Como a discussão, às vezes, eu acho que você está falando profundamente. Eu vejo uma discussão tão rasa de alguns vereadores, talvez por não entender o tema tão profundamente, que trata, na minha visão, era tudo igual. Tá? Na minha visão, era tudo igual. Mesma coisa. E que é um projeto de lei apresentado, conversado, né? Porque o vereador tem que conversar com os outros vereadores, não pode ser o bloco eu sozinho. E aí, essa era a vantagem do Chico e do Tarcísio, do William Siri, eles conversam, eles agem com os outros vereadores. O pessoal acha, né? Sou inimigo o Carlos Bolsonaro é inimigo de todo mundo, a não ser de quem pensa igual. Beleza. Pedro Duarte é novo, mas ele conversa ali com as figuras do PSOL também, conversar muito com o Tarcísio. Mas isso poderia incluir no projeto de lei, olha, vamos entrar num acordo. Então, a sessão dos parques, que é a unidade de conservação, não pode entrar em sessão por essas razões. E aí eu entro na questão, assim, você está falando de 300 homens, e aí, como liberal, assim, é muito, mas também é pouco, porque você tinha os Guardiões do Rio, né, os Guardiões de Rio, que acabou sendo usado por muita gente como cabo eleitoral, e que são extremamente necessários, que você pega ele do governador, e ali tem um parque, tem um pôr do sol lindo, e estava completamente poluído, que 3 Guardiões de Rio conseguiriam ver e evitar isso. E aí eu falo, é uma falta de fiscalização da Câmara em temas essenciais ao município. A limpeza do rio, o insulano, ele corre ali, qual é o nome daquele parque na ilha? Moneró. Ele corre ali, vê o lixo, sensação de abandono da cidade, ele olha, reclama e não há uma resposta do poder municipal à altura ali para limpeza. Se você ligou, viu um parque sujo, é para ter limpeza logo. Nossa coluna é magnífica. E você não vê. A ilha não tem bons vereadores a defendendo hoje. Aí eu entro na questão, você não tem hoje um vereador defendendo a questão ambiental. Você tem 2 ou 3 vereadores defendendo o PET, apesar que é minha causa, eu voto nessa causa, mas não tem um vereador defendendo a causa ambiental, que faz falta. Urbanisticamente, você tem a Tainá e o Pedro Duarte, né, que defendem, cada um no seu ponto de vista, o que é super necessário, mas hoje falta esse tema ser discutido na Câmara de uma forma que eu acho que está chegando a prejudicar a cidade. Em 2016, você teve as Olimpíadas, houve um certo desmatamento, que talvez você tinha o Sirquis antes, que tratava o tema, mas assim, talvez acho que desde o falecimento do Sirquis,
o tema ambiental, apesar da crise climática estar no debate, ela é um tema muito mais internacional na cabeça das pessoas que um tema local, né? Sim, sem dúvida. E aí eu acho que um papel importantíssimo da nossa pré-candidatura é isso, levar a discussão para o dia a dia da cidade. As pessoas moram na cidade, né? Que não moram no estado, no país, moram nos bairros do Rio de Janeiro. Então, por exemplo, por que, que faz sentido a gente ter hoje um déficit de 1 milhão de árvores na cidade do Rio de Janeiro e o plano diretor de arborização urbana não ter saído do papel? Uma questão para o parlamento. Vamos cobrar, vamos encher o saco do executivo, tirar do papel. Ah, será que não dá voto? Será que é menos importante você qualificar os subúrbios do Rio de Janeiro, que estão sofrendo muito com ilhas de calor? Vamos fazer um debate amplo com a sociedade. Muitas vezes é verdade, o morador não quer a árvore, prefere botar um cimento na calçada ou botar o carro dele. Vamos debater com a sociedade, mostrar o benefício da árvore. Ou então o cidadão está preocupado com a violência, né? A árvore está sem áudio. Você está sem áudio aqui, não estou te ouvindo. A questão do paralelepípedo, né? Que a Foi. pessoa que resolve asfaltar a rua que tinha paralelepípedo para ganhar voto. E, gente, pelo amor de Deus, você asfaltou, agora vai alagar a porcaria da rua, porque o paralelepípedo, né? Você tem ali, vai pro solo, afunda, a pessoa não pensa, né? Ali na hora de ganhar voto. Importante, esse tema não é nem discutido ali na Câmara, né? A gente debater, por exemplo, as obras de drenagem urbana, e aí, entendendo que drenagem já é uma bola dividida dentro da prefeitura, a parte da drenagem é com Rio Águas, parte da drenagem é com conservação. Né? E aí ainda tem agora as concessionárias, a Águas do Rio e a Iguá. Como é que é essa discussão? Vamos fazer aqui um bairro maravilha. Concessionária, você está comigo aqui para a gente fazer ao mesmo tempo ou você vai fazer Como empresário, eu falo de quem é o bueiro, porque isso acontece muito com a gente. Vai fazer uma obra e o bueiro, não, esse bueiro pertence a tal. Porra, olha só, na boa, a mim não interessa a quem pertence o bueiro é da prefeitura, você que resolva, né? E aí eu acho que falta um pouco, acho que o papel de um parlamentar também tem, além de, lógico, né, pedir informações ao executivo, cobrar que os projetos aconteçam, controlar o Tribunal de Contas do município, também é fundamental, né, aprovar as contas do prefeito. Teremos um prefeito, provavelmente, não sei se tem uma candidata a prefeita nas eleições. Eu acho que a Juliette, eu acho. A Juliette, tentar fazer esse grande arranjo, né, dos organismos que cuidam, por exemplo, da drenagem urbana da cidade, para que a gente não tenha retrabalho. Né? Acho que falta um pouco esse diálogo, muitas vezes, né, do poder público com as concessionárias, para a gente tentar avançar da melhor forma. Então, cada um abre uma frente de trabalho, muitas vezes me parece que falta esse diálogo, falta um ajuste fino na gestão da coisa pública, sabe? E interessante, você falou a questão, realmente, a questão ambiental, ela parece que não traz voto, né? É o que se fala. Porque o que traz voto é aparecer nas mídias sociais, brigando, falando questão de gênero. Hoje. Isso não é um problema do Brasil, isso é um problema mundial. É só ver nos Estados Unidos, gravam mídias sociais, seja na Inglaterra, seja Alemanha, França, qualquer. É um problema que a democracia hoje enfrenta. As redes sociais levaram os idiotas para o legislativo. E isso eu estou falando, Emanuel, deixar claro. Então, os temas necessários para o debate acabam fugindo por causa da questão. Realmente, o ambiente. Se você chegar para alguém na rua e perguntar, você votaria em alguém pela questão ambiental? A pessoa fala, não. Não é um problema que me atinge, apesar, como eu falei, se me atinge como... Aí eu vou virar a esquerdinha. Se me atinge como homem branco hétero, imagina com uma pessoa que mora em uma comunidade, né, que sofre com as chuvas, e esse problema só vai aumentar. O Rio já sofreu, vai sofrer mais, vai sofrer com seca, calores absurdos. A pessoa que não acredita em mudança climática pode até falar, olha, não foi causada pelo homem, foi causada pelas eras. Tá errado. Quer ver uma pauta importante? Eu acho que uma outra pauta que dialoga com violência, meio ambiente e inclusão social. Por exemplo, o ataque que nossas unidades de conservação estão sofrendo por grupos paramilitares e grupos criminosos de toda ordem. É difícil, eu confesso, Quintino, tem dificuldade de falar só de milícia, só de tráfico. Acho que é todo mundo junto hoje. É difícil você saber até onde vai. Não tem mais diferença. Eu cresci na Praça Seca, que tinha milícia.
Hoje não é. Hoje é crime organizado, ponto, né? Pois é. Então, a gente tem, por exemplo, uma pauta importantíssima do município é fortalecer a patrulha ambiental da cidade do Rio de Janeiro. Tem duas bases hoje só, uma aqui na Barra da Tijuca, outra no centro. É suficiente? Duas bases para uma cidade do tamanho do Rio de Janeiro, com mais ou menos 30, no máximo 30 guardas destacados a isso, em regimes de escala, que vai acabar tendo pouquíssimos para atuar. Como é que um guarda municipal que dá suporte à patrulha ambiental, do grupamento de defesa ambiental, vai atuar com milhões de reclamações que chegam todos os dias de supressão de vegetação, o cara invadiu o terreno, o cara cortou a árvore, o cara me ameaçou, enfim, são milhões de denúncias que chegam para a patrulha ambiental e a gente não está fortalecendo isso com os outros órgãos de governo, né, o estadual e a União. A gente viu agora recentemente a Força Nacional de Segurança vai atuar agora em conjunto com as forças estaduais de segurança pública no Rio para frear o roubo de veículos, roubo de motocicleta. Aí ficam 2 meses, ninguém fala nenhum balanço, fica por isso mesmo, não tem uma política de inteligência maior. Então, eu acho que esse é um assunto também muito importante para a gente debater na esfera municipal, que é o comando e controle, você aplicar multa, você está vendo o que está acontecendo ali na vertente da Pedra Branca, em Guaratiba, em Campo Grande, fortalecer essa resposta, a pronta resposta ao cidadão que fez uma reclamação de supressão ilegal de vegetação, porque a cidade está sob ataque. Aí é uma questão que o seu partido tem batido muito, né? O Tarcísio tem feito com a milícia não tem jogo. Não é esse? Isso, milícia não tem jogo. Isso. Mas como uma prefeitura pode combater a milícia, né? Porque, no meu ponto de vista, quem consegue. No Rio de Janeiro, a situação está tão ruim que só uma intervenção federal conseguiria combater a milícia, que está dentro do governo municipal, estadual, tem engenharia da polícia. Claro, isso é uma pergunta para o Tarcísio, né? Que é o candidato, mas que é o pré-candidato. Mas como você enxerga, você vereador, e até porque como vereador você vai estar ali junto de ou de miliciano, de candidato de miliciano, como você conseguiria, e até a morte da Marielle mostra isso, né? Como conseguir esse combate e também com a própria segurança sua, né? Bem, o combate à milícia, eu acho que ele é um combate que tem que começar com uma profunda reforma da educação, né? Acho que tudo começa com a educação básica, né? As pessoas serem cidadãs mesmo, né? Considerarem a política importante. É bonito, né? Você participar da política. Todo mundo é político desde que nasce, né? Me pergunta, por que você resolveu, Emanuel, depois dos 42 anos, entrar para a política? O seu pai te colocou na política? Eu costumo dizer, não, olha, eu estou na política desde que eu nasci. Você está ocupando cargos, né, no parlamento ou no executivo, na verdade, são cargos temporários, você está cumprindo uma função específica. Mas eu sou jornalista de formação e mestre em engenharia ambiental, vou continuar falando da Baía de Guanabara o resto da minha vida, vou continuar falando das questões ambientais, que é o que me move, o que me comove. Então, é importante isso, né? As pessoas não deixarem para lá o ato do dia 6 de outubro, do primeiro turno, que vão às urnas, que votem, que cobrem, né? Que sejam cidadãos ativos no Rio de Janeiro. Então, o enfrentamento à milícia, eu acho que começa aí do individual, né? De cada um se colocar parte do problema e parte da solução. Né? Elegemos bons e boas representantes, né? Porque tem muita gente boa concorrendo, você sabe disso. Então, é preciso que não dê, que a política fisiológica do tomar lá da cá não tem espaço no Rio de Janeiro. Perca espaço, que a gente consiga enfrentar, né, essa política baixa, rasteira, né, que, na verdade, acaba muitas das vezes sendo majoritária no parlamento carioca, mas esse enfrentamento é importante. Por isso também que eu resolvi enfrentar essa batalha, por entender que a gente tem ideias, opiniões, propostas, e precisamos colocar pessoas que estejam ali, coletivos, que estejam pensando, por exemplo, em como dinamizar o Rio de Janeiro do ponto de vista da agroecologia. Não sou eu que estou dizendo, tá? A reportagem que eu fiz um tempo atrás, dados do governo do Estado, inclusive. 9 territórios do bairro da Tijuca são de agricultura dentro da cidade do Rio de Janeiro, pessoas que estão totalmente sem amparo nenhum. Né? E, ao mesmo tempo, 500 mil pessoas, você falou há pouco do mapa da fome, estão passando fome na cidade do Rio de Janeiro. Então, como é que você admite você ter uma área agrícola tão importante dentro da cidade do Rio de Janeiro e as pessoas estão passando fome? Alguma coisa está errada.
Você tem que dinamizar a agricultura urbana dentro da cidade do Rio de Janeiro. As pessoas não podem pagar IPTU para isso, evidentemente. Talvez imposto territorial rural, tem que discutir isso. O plano diretor fala várias vezes lá em agricultura urbana, só que na prática a gente tem uma cidade totalmente vocacionada para a expansão imobiliária. Essa é uma luta muito grande do pessoal também, a qual eu me junto. No nosso modo de entender, a candidatura do professor Tarcísio Mota, ela vocaliza essa cidade que é boa para todo mundo, essa cidade, talvez alguns chamem de utópica, mas é uma cidade que está, né, mais direcionada às políticas públicas, ao enfrentamento da grave desigualdade social do Rio de Janeiro. Né? E a questão da milícia entra muito nisso. A gente teve a nossa companheira Marielle assassinada brutalmente por esses grupos. Né? Então, estão se investigando, chegando aí aos autores, a motivação do crime. Então, é nesse sentido, é uma mensagem de que o pessoal representa uma necessária virada de jogo da política, do fisiologismo, do crime organizado, que está muito entranhado, é verdade, dentro dos espaços de poder. Interessante, Manuel, que você agora falando, que a questão da milícia em si, por fazer essas invasões, né, muito do que vem deles de ganho financeiro é de invasão, né? Vem de desmatamento, vem de aterros sanitários ilegais. Isso só realmente eu vi agora, quer dizer, tardamente ligado à sua pauta, né? Que são os aterros sanitários, são as construções ilegais, e ilegal porque é construído em regiões que antes eram de mata, normalmente, como você vê em favelas, Rio das Pedras, moro em Jacarepaguá, então passava ali pela Barrinha, Rio das Pedras, por Gardênia, você tinha áreas de mata e hoje é tudo construção ilegal, algumas com edifícios, e edifícios você só consegue construir com algum orçamento, e normalmente são construções ilegais, então com orçamento que vem da milícia, né? E assim, o Quintino, o plano diretor, que foi revisitado agora, e tem uma nova edição, que está sendo constantemente modificada, com artigos que, inclusive, contradizem o texto original, é uma loucura. Né? Ele é só reflexo dessa cidade em disputa, desse modelo de cidade que o pessoal tanto fala. Né? Qual o modelo que a gente quer? Né? Esse modelo expansionista dos grandes corredores imobiliários, das grandes empreiteiras imobiliárias, expandindo a cidade toda para a Zona Oeste, áreas que não têm infraestrutura, que não tem água, que não tem esgoto, que não tem coleta de lixo eficiente, ou a gente quer um modelo que né, sendo pensado para a ocupação das áreas centrais do Rio de Janeiro, no Porto do Rio de Janeiro, áreas que já têm infraestrutura, recebendo população. Política habitacional, muito importante na cidade do Rio de Janeiro, né? Como é que está a questão da política habitacional? Precisamos avançar muito nessa questão. Né? E aí, veja que o plano diretor ele diz o seguinte, com exceção da Zona Sul do Rio de Janeiro, onde eu moro, todas as outras áreas de planejamento elas são passíveis de terem ocupações acima da cota 60, ou seja, 60 metros de altura. O que significa isso? Bem, acima da cota 60, normalmente estão as nascentes, né, de água da cidade do Rio de Janeiro, ou os programas de reflorestamento, ou os dois juntos. Então não faz o menor sentido, entendeu? Quando a gente está falando de importância de manutenção da floresta para evitar os fenômenos climáticos extremos, quando a gente está falando que o Rio de Janeiro precisa ser resiliente para enfrentar a emergência climática, o plano diretor tem que dar contramão disso, nesse aspecto muito preciso da ocupação acima da cota 60. Isso tem tudo a ver com o meio ambiente. Então são séries de questões que eu acho que isso parece resumir aqui, o Rio de Janeiro precisa botar a mudança climática no centro do seu orçamento, no centro da sua discussão cotidiana. Esse é o resumo da nossa pré-candidatura, se eu pudesse te resumir em uma palavra, em uma frase. Estamos chegando em 1 hora, então, assim, para a gente finalizar, o que esperar do Emanuel Alencar? Por que você resolveu ser pré-candidato? Você já falou as suas pautas ambientais, mas, além disso, o que esperar além da questão ambiental e além da pauta já esperada um pouco do pessoal? O que esperar do Emanuel? Não posso falar vereador, né? Mas o que esperar do Emanuel? Todo mundo é pré-candidato até o dia 16.
de agosto, correto? Hoje em dia, a eleição é um tiro curtinho, né, Quintino? Antigamente tinham 3 45 meses. dias, eu não consigo tentar explicar. Gente, em 45 dias, eu não consigo entrevistar um número de candidatos a vereador que seja o suficiente para, de uma forma democrática, você conseguir escolher os candidatos que mais lhe satisfaçam, né? E, por favor, vai ser uma pauta do diário. Votem no candidato que te satisfaça, não porque vai ganhar, porque se um candidato tem 6 mil votos, aquela pauta mostra que é importante. É umas coisas que eu quero defender muito. Quintino, eu costumo dizer que ninguém é candidato de si mesmo, né? A gente representa a pré-candidatura do Manuel Alencar pelo Partido Socialismo e Liberdade, no Rio de Janeiro, representa o movimento ambientalista unido, que entende ser fundamental que a gente enderece no Palácio Tiradentes, Palácio Pederneiras, perdão, essa pauta ambiental, né? A conexão da necessidade de você estabelecer, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, uma política agroecológica firme, uma política de transformação da Conlurb numa empresa de valorização energética, com a redução da desigualdade, que é uma pauta fundamental da esquerda. Poucas vezes a gente vê os partidos da direita ou da extrema-direita falando da desigualdade social, como se esse problema não existisse no Rio de Janeiro. Né? É como se fosse um estorvo. Não, melhor não falar disso. Não vamos falar de desigualdade, não, porque não pega bem. Não, para o pessoal é fundamental que a gente debate todos os assuntos dentro da lógica de que quem mais sofre, por exemplo, com os efeitos da mudança climática são as pessoas que estão nos subúrbios morando em precárias condições da cidade do Rio de Janeiro. As pessoas que estão ali na bacia do Acari, do Pavuna, Meriti, que a cada episódio de chuva vão apavoradas porque não saberem se vão continuar tendo condições de morar nesses locais. Né? Uma cidade muito desigual. Né? Uma cidade, por exemplo, que a renda do morador do Caju é 10 vezes menor do que o morador do Alto Leblon. Isso é inaceitável no Rio de Janeiro do século XXI. Né? É uma cidade que precisa, para ontem, resolver graves problemas socioambientais. Então, é para isso que a gente está colocando nosso nome para construir dentro de uma lógica de partido, porque eu acho muito interessante, Quintino, se você concorda comigo, mas a lógica da votação proporcional, isso, evidentemente, se os partidos tivessem identidade, né? Todo mundo, o pessoal, defendessem ali ideias básicas. Agora a gente não vê isso, lamentavelmente, todos os partidos são grandes arranjos de possíveis pessoas que vão conseguir votos, e, no fim das contas, pouca gente que tem a ver ali dentro das próprias federações ou dos próprios conglomerados partidários. O pessoal, aí eu quero discutir um pouquinho contigo agora, por fim, ele é um partido que tem crescido no Rio de Janeiro. Você perceba aqui, eu fiz esse levantamento agora, eu estou analisando aqui os mapas de votação do Chico, da turma do pessoal, para ver como é que a gente vai estruturar nossa campanha. Já estamos na rua, fazendo pré-campanha, mostrando nossas ideias, não é proibido, né? Se tem uma das poucas coisas que funcionam bem aqui no Brasil, é o controle do Tribunal Eleitoral, né? Realmente o pessoal fica em cima. Se demole, vai ter multa aí. Né? Não, olha, tudo com muito vai ter de gente multada, que eu estou vendo fazendo, que acha que pode tudo. Eu vejo nas redes sociais, eu falo, olha, multa, isso é multa, isso é multa. A gente está tendo muito critério, mas assim, tem hora que você fica na dúvida, né? Porque a lei permite até certo ponto, você tem uma zona cinzenta grande. E o pessoal tem muito cuidado com isso, a gente tem assessoria jurídica, ninguém está aí para fazer cambalacho nenhum. Mas, assim, então, veja você, em 2016, o pessoal para vereador no Rio de Janeiro teve 287 mil votos. Ficou atrás, naquela ocasião, apenas do PMDB e do PP. Tá certo? E em 2020, quando o Chico foi candidato, foi o quinto mais votado da cidade, o segundo do PSOL, o pessoal teve 289 mil votos, praticamente manteve a votação. Aí atrás de republicanos, que era do Crivella, e na frente do DEM, do Eduardo Paes. Então, é um mas partido. Em 2024, o pessoal perde o Tarcísio e o Chico já não tinha em 2016. Mas temos grandes nomes. Temos grandes nomes. Temos os 6 vereadores que vão para a reeleição com muita força, e faz toda a diferença quando o candidato já é parlamentar. Né? Você tem, por exemplo, o Babu Santana, o artista, que é pré-candidato pelo pessoal, muito conhecido no mundo inteiro, no Brasil todo. Você tem, por exemplo, aí, as candidaturas novas, né? Tem a minha pré-candidatura,
você tem Clarice Chacon, você tem Maria dos Camelões, enfim, Paidário, uma série de candidaturas diversas que aí a gente tem muita esperança e estamos vendo na rua assim, uma aceitação muito grande da nossa nominata, em que pese não tenhamos um grande nome para puxar voto, mas temos, isso é importante que se faça nessa análise, Quintino, um candidato muito bom para o executivo, que é o professor Tarcísio Mota, que é conhecido da população, conhecido pela ética, pela integridade, pelas pautas da educação. Então, isso ajuda a puxar voto para vereador. Eu faço uma entrega aqui. Apesar de direita, eu já votei no Tarcísio para governador, né? Afinal, o outro era Pezão e Crivella, aí não deu. Mas, assim, então acho que a gente tem grandes chances de manter e até de ampliar a nossa base de vereadores, entendendo que o que está posto que o partido realmente mais vocacionado para fazer o debate, fazer o contraditório no Rio de Janeiro, né? Fazer uma política ali realmente maiúscula de debate. Eu acho que a esquerda, a centro-esquerda, precisa realmente estar muitas vezes colada para a gente evitar a ascensão da extrema-direita. Então, são questões importantes que eu quero levar para o parlamento. Eu sou um cara de perfil de muito debate, né? Não sou um cara que vou chegar lá vociferando, sendo agressivo com as pessoas, não é meu perfil. Não farei isso para ganhar voto, né? Então a gente tem que manter a serenidade, o pé no chão, a gente tem ideias, tem causas, tem berço, né? Acaba que o Chico Alencar acaba sendo, lógico, um grande cabo eleitoral para a nossa pré-candidatura, mas eu não estou candidato porque o Chico Alencar quer, né? São construções de vida diferentes, são histórias diferentes, mas que acabam se juntando nesse dado momento da minha vida. Foi muito curioso isso, porque eu nunca tinha pensado em entrar na vida institucional, mas depois de um certo momento eu percebi que se a gente não entrar, não enfrentar e não ocupar esses espaços, lamentavelmente a gente vai acabar perdendo para setores que estão ali a fim de levar vantagem, que estão se candidatando para ter um salário, para conseguir algum tipo de benefício, né? Então, acho que a gente tem que fortalecer o nosso campo progressista, sempre tendo na visão quem é o nosso maior adversário, que para mim é o extremismo, é o ódio que a extrema-direita está a todo momento fazendo contra a democracia. Então, acho que o fortalecimento da democracia, o fortalecimento da esquerda é fundamental que esteja acompanhado também de um olhar muito atento às questões socioambientais e do enfrentamento à mudança do clima. É por isso que eu estou colocando meu nome à disposição do partido para a gente construir essa candidatura coletiva. Quero agradecer, Manuel, pela entrevista, ter inaugurado aqui essa série de entrevistas com os pré-candidatos, e a partir de agosto, os candidatos. Eu acho chatíssimo não poder falar candidato, mas a lei eleitoral está aí para ser respeitada. Obrigado e boa sorte aí nessa caminhada e pela aula de ambiente municipal que você deu, que realmente é coisa que eu não sabia e espero que quem assista saiba. E lembrando sempre, para que quem assistiu, curtir, assinar, marcar e compartilhar o Diário do Rio, a gente está em todas as redes, e também estamos no Instagram com o Rio de Política, já que a Meta, né, a Facebook e o Instagram faz questão de cortar o algoritmo de quem fala, o alcance de quem fala de política em suas redes. É uma coisa muito ruim para a democracia, muito ruim para o jornalismo. Então, o Diário do Rio criou um canal só para falar esses temas, para que as pessoas possam assistir por ali. Obrigado, Manuel. Quintino, eu que agradeço. Espero que tenha sido um papo bacana, que o pessoal goste. Fazer agora o convite, né, para me seguirem nas redes sociais, emanuelencar.rj no Instagram. Tem também no X, Emanuel_Alencar. Estamos no Threads, estamos no TikTok. Eu não vou dançar, mas vou colocar vídeos ali falando dos aspectos ambientais do Rio de Janeiro. Uma dancinha de vez em quando é boa. Dancinha é bom, dancinha é bom. Vou pedir uma dica aí para o Quintino para ver como é que a gente consegue ter mais adesão aí dos adeptos. Mas é isso. Então, acho que a gente tem ideias, causas, fortalecimento do pessoal na Câmara dos Vereadores é fundamental para o Rio de Janeiro. Eu costumo uma vez até brinquei com o prefeito, com o Eduardo Paes, falei, prefeito, a gente tem que sempre puxar você para a esquerda. Se deixar, você escapa muito e vai lá para o lado da direita. Então, tem que dar sempre enchendo o teu saco lá para
para que as coisas consigam caminhar. Mas a gente tem um candidato muitíssimo bom, eu peço a todos a atenção das ideias do professor Tarcísio Mota, cara compromissado com a cidade do Rio de Janeiro, com esse modelo de cidade que não é só o modelo da cidade de empresa, da cidade de mercado, é uma cidade que dialoga com todo mundo, que vai construir, eu tenho certeza, um Rio de Janeiro que seja melhor para todo mundo, com mais justiça socioambiental e mais inclusão social. Obrigado, Manuel, e até a próxima entrevista. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.